Olá, meus queridos, muito boa noite. Pastor Robson Costa, pastor da Igreja Batista Sinai de Almadina, dando as boas-vindas a você e a sua família ao culto online da Igreja Batista Sinai de Almadina, aqui no sul da Bahia. Seja bem-vindo você, seja bem-vindo a sua família nesse momento muito especial, onde, mais uma vez, a palavra do Senhor, palavra poderosa, Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a palavra de Deus, do Senhor, será proclamada nesta noite para a bênção das nossas vidas e para a exaltação do nome do Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, estamos de volta, tendo mais uma semana para estarmos à disposição do Senhor, fazendo a sua vontade. E a Igreja Batista, ela não para a sua dinâmica. Ela tem atividade na terça, quinta, sábado e domingo. Na terça-feira, às 20 horas, culto online para pedidos e oração. Você já sabe, né? Liga 739-8194-1771, faz o seu pedido e a gente ora em nome de Jesus. Quinta-feira, às 18h30, já estamos nos reunindo no templo. Quinta, não teremos culto online para oração, mas teremos culto de oração no templo às 18h30. Sábado, às 19h30, a irmã Paulina Costa ministrando estudo bíblico para a bênção das nossas vidas e também para o nosso crescimento espiritual. Domingo pela manhã, às 9 horas, horário nacional, a Escola Bíblica Dominical. E domingo à noite, às 18h30, teremos uma palavra do coração de Deus para abençoar a sua vida. Onde, pastor? Ali no templo, na rua Valdemar Cardoso, número 32, bem no coração da cidade. Sim, porque já estamos nos reunindo no templo e nós convidamos você para o culto presencial, tá? No templo, domingo às 18h30. E claro, estamos aqui agora a partir das 19h30. Esta é uma mensagem da Igreja Batista Sinai de Almadina, uma mensagem do Senhor, um momento reservado pela igreja para poder abençoar a sua vida. Você que não pôde ainda estar conosco depois da retomada das atividades no culto, este momento continuará enquanto perdurar a pandemia para abençoar a sua vida em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos, queridos, a um momento, aliás, antes desse momento, eu quero dar uma boa noite para João Sérgio, aí do açougue JS, no Espaço Cultural, o esposo da nossa querida irmã Nice. Um abraço, viu, meu amigo João Sérgio, para você e para sua família. Um abraço a todos aí no Espaço Cultural, que a mão de Deus alcance e abençoe grandemente a vida de cada pessoa, não só no Espaço Cultural, né? Mas em nossa querida e amada cidade de Almadina. Chegamos ao momento, sim, especial do culto, que é quando podemos devolver a Deus, consagrando-lhe dízimos para manutenção da obra do Senhor e para que haja mantimento na sua casa. Os dízimos, eles são do Senhor, não são nossos, são do Senhor. Oferta é aquilo que Deus propõe em nosso coração, aquilo que Deus nos toca para podermos também, em forma de contribuição, abençoarmos o reino de Deus e a sua obra. E a Igreja Batista Sinai de Almadina retomou atividades no templo e lá nós podemos consagrar, indo ao altar, ao gasofilácio, depositando ali ofertas e consagrando os dízimos que pertencem ao Senhor. Mas também, você que nos acompanha pela rede social, pela internet, você pode fazer através da conta bancária. A Igreja Batista Sinai tem uma conta bancária na agência do Banco do Brasil, de número 601, dígito 7, e a conta corrente 16229, dígito 9. Enquanto você, no momento que você digita ali a agência, a conta, os valores do dízimo, da oferta, quando você aperta o Enter, vai aparecer o nome
identificando o proprietário da conta e precisa aparecer Igreja Batista Sinai de Almadina. Aí você confere, você aperta Enter mais uma vez, vai aguardar sair o seu comprovante. Você pega o comprovante e dá um glória a Deus, porque foi o Senhor quem te abençoou trabalhar para ter condições de devolver a Deus a parte que pertence ao Senhor para a manutenção da sua obra. E uma outra maneira que a igreja coloca à disposição é via tesouraria. A igreja tem primeira e segunda tesoureira e você pode procurar para fazer a devolução, a consagração dos dízimos e ofertas para sustento da obra do Senhor. Vamos orar nesse momento? Vamos pedir a Deus que repreenda o devorador. Vamos pedir a Deus que nos capacite a que sejamos fidedignos, cooperadores, colaboradores, ofertantes, dizimistas, consagrados, fidedignos, não aquele dizimista estilo Copa do Mundo de vez em quando, de 4 em 4 anos, não, mas fidedigno ao Senhor, compreendendo a importância de fidelidade ao Senhor, e isso é muito importante. Vamos orar? Grandioso Deus, nosso eterno Pai Celestial, a Ti sejam dados louvor, honra e glória para todos sempre. Em nome de Jesus, Pai, colocamos agora nas Tuas mãos as nossas vidas. Sabemos que os dias têm sido muito difíceis, mas o Senhor tem nos ajudado. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. E estamos alegres sim, ó Deus, porque podemos, em meio a uma crise sem precedentes, financeira, que assola a população mundial, nós podemos comparecer diante do altar do Senhor e colocarmos a nossa vida financeira, devolvermos ao Senhor dízimos e ofertas como prova da nossa gratidão e compreensão do imenso amor que o Senhor tem derramado por nós. Obrigado. Em nome de Jesus, Pai, freia a marcha do devorador. Freia, Senhor, de tal forma que não seja atingida a nossa vida financeira. Que Tu, ó nosso Deus, seja sempre, ó meu Senhor, o administrador por excelência das nossas finanças, Pai. Abençoa cada vida que nesse momento está diante do Senhor, ó Deus, com a sua consciência tranquila, porque compreende a necessidade de ser fiel e fidedigno ao Senhor, devolvendo dízimos e ofertas, consagrando a sua vida financeira nas mãos do Senhor. Nos dá uma noite abençoada, uma noite de paz. Fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que bom, queridos. Que bom que nós podemos, em meio a um momento difícil, que a humanidade atravessa, um momento financeiro, nós temos a alegria de estarmos diante do Senhor, colocando, consagrando a nossa vida, as nossas finanças nas mãos do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus no evangelista Marcos, capítulo 1, do versículo 40 ao versículo 45. Eu quero convidar você, talvez não seja possível você abrir agora a sua Bíblia, você está assistindo o culto aí no celular, no tablet, no notebook, no PC ou quem sabe na televisão, tá? Se for possível, pegue a sua Bíblia, se não for, vai estar projetado na sua tela o texto que estaremos lendo nesta oportunidade. Marcos capítulo 1, versículo 40 até o versículo 45, que diz assim: E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de íntima compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: Quero, fique são, sê lepro, fique sarado. E tendo Jesus dito isto, logo, imediatamente, a lepra desapareceu e o homem ficou são. E Jesus, advertindo-o severamente, logo o despediu e disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém, vai, mostra-te ao sacerdote
e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Que Deus em Cristo Jesus abençoe o nosso entendimento na compreensão da sua palavra, e que esta palavra do Senhor, que esta palavra de Deus abençoe grandemente as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar reservado, está escolhido para falarmos nesta noite sobre a história do homem leproso. E nós destacamos aqui lições importantes a respeito deste assunto. Nós destacamos lições importantes a respeito deste assunto, este assunto a respeito do homem leproso, que está registrado em Marcos capítulo 1, do versículo 40 até o versículo 45. Fica aí, não saia daí, você não tem nada para fazer agora lá fora. O Senhor quer falar com você através da sua palavra, assim como já falou conosco ali no templo desde as 18h30, e agora este é o momento reservado para que o Senhor abençoe a sua vida, fortaleça a sua fé e mostre a você que Jesus Cristo é a cura para todas as enfermidades do corpo, do emocional e da alma, para a honra e para a glória de Deus Pai. Esse texto é um dos mais tocantes do Novo Testamento. Serve como um símbolo da nossa vida, mostrando dois polos antagônicos, dois polos diferenciados. O primeiro polo, o primeiro aspecto desse simbolismo é que mostra a miséria extrema a que um homem pode chegar. Certo homem na Galileia, um dia, quando ele acorda, ele verificou que a sua pele estava ficando escamosa e cheia de manchas. Então, ele vai até o sacerdote e lá ele recebe o sombrio diagnóstico: você está leproso, está impuro, você está imundo. Queridos, esse homem volta para casa, veste-se de trapo, sem poder abraçar a sua família, vai para uma colônia de leprosos que ficava fora da cidade. E o tempo vai passando, e este homem ali, a sua doença, a lepra, se agravou. Agora, desenganado, coberto de lepra, corpo deformado, aquele homem aguarda simplesmente a chegada da morte. Esse é o primeiro símbolo que nós vemos de dois no texto que estamos lendo. A miséria que pode chegar o ser humano, a figura humana. Mas no outro polo deste simbolismo, encontramos a compaixão sem medidas, a compaixão sem fim, a compaixão sem limites do Senhor Jesus. A atitude natural de qualquer judeu seria afugentar aquele leproso a pedradas. O leproso estava infringindo a lei, pois era leproso, estava impuro e não podia sair do leprosário, do isolamento. Mas Jesus sentiu, o texto diz que Jesus sentiu compaixão por aquele homem a ponto de tocá-lo, curá-lo e devolvê-lo à sua família restaurado. A lepra, descrita no texto que estamos lendo, era uma doença repulsiva, lenta, grave e uma doença incurável.
uma doença aos olhos humanos incurável. A lepra transformava o enfermo numa carcaça repulsiva. O leproso era considerado um morto-vivo. E a Bíblia diz que Jesus, movido de compaixão, no outro polo deste simbolismo, num polo está a miséria que pode chegar o ser humano. Na outra ponta está a compaixão infinita de Jesus, o Cristo de Deus. O leproso, ele era relegado à margem, e a cura da lepra, para que você perceba, o leproso era tido como um morto-vivo, e a cura da lepra, ela era celebrada, ela era considerada como uma ressurreição, era considerada como um ato de ressurreição. Queridos, nesse polo onde a Bíblia apresenta Jesus com a sua infinita compaixão pelo gênero humano, a Bíblia apresenta com segurança afirmações que só Deus tem poder para curar o leproso. Você lembra lá do capitão do rei da Síria? Tá? Você lembra que Naamã estava leproso e ele tinha posses, ele era bem empregado, ele era da alta patente do exército do rei da Síria, mas ele é leproso. E quem é que vai curá-lo? O poder de Deus, através de uma orientação sistemática do seu profeta ali. Queridos, a lepra era a pior enfermidade do mundo. Era a mais temida, a mais sofrida, de consequências graves. Era uma enfermidade que causava fortes dores. Era uma enfermidade que, ao mesmo tempo, o leproso, ele se via dissolvendo. Em algumas ocasiões, a lepra, ela foi autorizada, permitida por Deus como forma de punição. E nós temos 3 exemplos, temos mais, mas vamos citar apenas 3 exemplos de homens e mulheres que foram, no momento das suas vidas, alcançadas pela lepra. O que dizer E quando Deus permitiu que a lepra alcançasse homens e alcançasse também uma mulher, Deus estava de forma punitiva trabalhando na vida daquelas pessoas. O que dizer da rebeldia de Miriam? A rebeldia punida como lepra. Miriam, a irmã de Moisés, a rebeldia punida com lepra. O que dizer da mentira de Geazi, que também foi alcançado pela lepra? Olha, a mentira punida pela lepra, com a permissão de Deus. O que dizer de Uzias, o seu orgulho? O orgulho também foi punido pela lepra. Queridos, a lepra sempre foi considerada como um símbolo de pecado e possuía várias características. Eu quero compartilhar com você apenas 4 destas características. Quero compartilhar com você apenas 4. Em primeiro lugar, já está até na sua tela, quero destacar o alcance da lepra. Como característica primeira, é o alcance da lepra. A lepra é um símbolo de pecado e afeta além da pele, além da superfície. Lá em Levíticos capítulo 13, versículo 3, você lendo na sua Bíblia, você vai se certificar do agravamento da lepra, que ela não paira apenas na derme, na pele. Ela vai corroendo, ela vai infiltrando. A lepra era mais do que uma doença dermatológica. A lepra não acometia somente a pele, mas também o sangue, a carne e os ossos, até que o paciente começava a perder parte ou partes do corpo, o nariz, a orelha, o dedo, partes do corpo eram descoladas do corpo. Da mesma forma, o pecado não é algo da superficialidade. Assim como característica desse simbolismo de pecado,
a lepra, ela afeta, o alcance da lepra é muito mais do que simplesmente na pele. O alcance da lepra, do pecado, e é aqui que eu quero chamar a sua atenção, o alcance do pecado não é algo da superficialidade. Ele procede do coração e contamina todo o corpo. Assim como a lepra, no momento primeiro, atingia a pele, alcançava a corrente sanguínea, a carne, os ossos, até que o paciente começasse a perder pedaços do seu corpo, a lepra do pecado, ela também procede do coração e contamina todo o corpo. O pecado atinge a mente, o pecado atinge o coração, a lepra do pecado atinge as vontades, as palavras, os desejos, a lepra do pecado atinge a consciência e a lepra do pecado também atinge a alma. Assim como a lepra e enfermidade atingia a pele, o sangue, a carne, os ossos e deslocava partes do corpo, a lepra do pecado, ela procede do coração do homem e contamina todo o corpo. Em segundo lugar, a lepra, como simbolismo de pecado, o alcance do pecado na vida do homem é de forma arrasadora, mas em segundo lugar, a lepra também separava as pessoas. Quando este homem acorda naquele dia ali em sua cidade, em sua aldeia, e ele percebe no seu corpo algo diferente, e ele nota que poderia ser uma contaminação por lepra, ele vai ao sacerdote e recebe a sentença: você precisa ser afastado do convívio da família, da sociedade, e você precisa estar confinado no isolamento do leprosário. Queridos, a lepra do pecado, a lepra a enfermidade, faz isso com as pessoas, mas a lepra do pecado, além da dor e do sofrimento, a lepra ditava ordens, e o pecado faz isso, dizendo que a pessoa precisa também ficar isolada da família, da comunidade, do aconchego do seu lar. Veja bem, quando alguém comete um pecado, a primeira coisa que ele faz é esquecer onde é a porta da igreja. Quando o servo peca, quando ele cai, quando ele tropeça, comete pecado diante de Deus, visto pelo Senhor, a primeira coisa que ele faz é se afastar das portas do templo. Ele começa assentando do meio para o final, aí começa do final para a porta da igreja, e começa da porta para o passeio, e do passeio lá ele já toma uma outra direção, porque é isso que a lepra do pecado faz na vida daquele que por esta enfermidade é alcançado. Ele não poderia, o leproso, este homem que a Bíblia está falando, quando recebe a sentença, o laudo da vigilância sanitária da sua época, o sacerdote era quem daria o atestado, diz a ele, quando ele recebe esta orientação, ele já sai de lá sabendo que deveria se separar. E é isso que o pecado faz. Quando alguém comete pecado contra o Senhor, na sua consciência já está ali o atestado dizendo: afaste-se, afaste-se, vá para bem longe, saia do meio, não fique lá. Porque é isso que o diabo faz na mente daquele que peca contra o Senhor, contra a sua palavra, é aquele que peca contra a vontade de Deus. Ele não poderia frequentar o templo nem a sinagoga e tinha que viver isolado em uma colônia de leprosos, em um leprosário. Veja, o pecado age da mesma forma, separa o homem de Deus. Quando o homem peca, semana passada, irmão Paulo falando aqui a respeito do casal Adão e Eva, né? Que Deus toda tardezinha vinha conversar com Adão, e num certo dia Deus vem falar com Adão. Adão tinha pecado contra o Senhor, tinha se rebelado contra uma ordem de Deus, e agora quando Deus aparece, Deus chama Adão: e Adão, onde estás? E quando Adão vai se manifestar, Adão estava escondido do Senhor, porque ele tinha pecado e sabia que Deus estava acompanhando e sabendo de tudo que ele havia feito. O pecado
além de separar o homem de Deus, também separa o homem do próximo. Observe como seu melhor amigo de templo, de igreja, de adoração, de louvor, da vida cristã, de uma história de vida cristã, quando ele peca, a primeira coisa que ele faz é se afastar. Se afasta de Deus, se afasta da igreja e se afasta dos irmãos. É isso que a lepra do pecado faz. Separa o homem de Deus, separa o homem do próximo e separa também o homem de si mesmo. Porque ele fica, eu já enfrentei, já tratei casos de alguém que achava que não tinha mais jeito. Eu já acompanhei pessoas que, por conta de terem pecado contra o Senhor e a sua palavra, achavam que não havia mais esperança, achava que tudo estava perdido. Mas a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se a lepra do pecado alcançou você, e você está ferido, e você está se desfazendo por conta da lepra do pecado, nada está perdido. Há esperança. Se confessar os pecados, Jesus é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. O que o leproso precisava era a cura para que fosse achado purificado. E é isso que Jesus faz. Em terceiro lugar, a lepra, em primeiro lugar, a lepra, ela tem um alcance avançado. Em segundo lugar, a lepra causa separação. Em terceiro lugar, a lepra, ela provoca insensibilidade. Torna a área alcançada pela lepra, e nesse caso agora, em relação à lepra do pecado, torna o leproso, por causa do pecado, insensível ao amor de Deus, insensível à palavra de Deus, insensível aos ensinos de Deus, insensível à presença e à santidade de Deus. No período do Novo Testamento, havia dois tipos de lepra. Guarda isso aí. O primeiro tipo era aquele tipo de lepra nodular. Lepra nodular. A pele torna-se rugosa e as cartilagens começam a apodrecer, a necrosar. Os pés e as mãos ficam ulcerados e o corpo começa a sofrer deformações. Esta era a lepra nodular. Mas havia também a lepra anestésica. E é muito importante que você observe, que você esteja atento a estes ensinos, porque esse tipo de lepra anestésica afetava as extremidades nervosas do corpo da pessoa. A lepra atinge as células nervosas e deixa o doente insensível. Com o avanço da doença, as cartilagens iam sendo necrosadas, apodrecendo, e o paciente perdia os dedos das mãos, os dedos dos pés, as orelhas, parte do nariz. Queridos, você que nos ouve nesta noite, a lepra, onde ela alcança no corpo de uma pessoa, onde ela alcançava no corpo, em qualquer parte do corpo, esse tipo de lepra anestésica, ela ia arrancando, ela atingia extremidades nervosas do corpo da pessoa e ia tornando aquela área uma área com pouca sensibilidade, até chegar em sensibilidade zero, e a doença ia avançando e alcançando uma área maior. Veja o que acontece: o pecado faz uma mesma coisa, cauteriza a mente, calcifica o coração e anestesia o entendimento. A lepra causava um dano tremendo ao corpo de uma pessoa. Da mesma sorte, o pecado faz igual ou pior, porque a lepra, ela castigava o corpo físico, e a lepra do pecado, ela é capaz de jogar a alma nas profundezas do abismo. Queridos, essa insensibilidade, essa dificuldade
dificuldade de ter sensibilidade devolvida para compreender os ensinos de Deus e da sua palavra, nós podemos comparar usando ou nos valendo de uma conhecida ilustração. A ilustração que envolve um sapo, quando ele encontra numa cozinha, alguém colocou uma panela com água no fogo, ligou o fogo e saiu, o sapo viu aquela panela com água, saltou na pia, saltou no fogão e saltou dentro da vasilha. E o fogo estava aceso para ferver aquela água. Mas a insensibilidade deste sapo foi tão grande que ele foi se acomodando, ele foi aceitando as mudanças do ambiente onde agora ele estava inserido. A insensibilidade daquele sapo não lhe permitiu perceber que a temperatura da água, do ambiente à sua volta, lhe tragaria a vida. E a água foi tomando volumes maiores de temperatura, alcançando volumes bem maiores, até chegar à fervura, e o sapo ali sem se mexer, acostumado, insensível ao que estava acontecendo no ambiente onde ele estava inserido, até chegar ao ponto da água tomar fervura e o sapo acabar por morrer cozido ali naquela água fervendo. Queridos, assim como a lepra deixava áreas, zonas do corpo do leproso insensíveis, da mesma forma o pecado faz isso. Quando a lepra do pecado alcança o ser humano, ele fica insensível, ele torna-se anestesiado e ele não consegue se mover. Ele não consegue mudar de atitude, porque ele está enfermo e precisa tão somente que algo extraordinário aconteça na sua vida, mas ele resiste e não faz como fez o leproso. Com essa ilustração, nós passaríamos para o quarto símbolo, porque o primeiro símbolo foi exatamente que a lepra afeta regiões maiores. O segundo é que a lepra causa separação. O terceiro é que a lepra torna a área afetada, a pessoa afetada pela lepra do pecado, insensível. A lepra tornava a área alcançada do corpo da pessoa também insensível, a ponto das partes se soltarem, e em relação ao homem em pecado, a insensibilidade, o estado de anestesia é o mesmo. Em quarto lugar, também devo destacar que a lepra, ela deixa marcas. A lepra degenera. A lepra deforma. A lepra deixa terríveis marcas e cicatrizes. Imagine, você está convivendo com uma pessoa, de repente a pessoa, a orelha solta, ou parte do nariz, dedos das mãos ou dos pés, partes do corpo começam a se deformar, a escamar, nódulos surgindo do corpo da pessoa que está com lepra. Queridos, a lepra, ela deixa marcas. No último estágio, no estágio mais avançado, o doente começa a perder partes do corpo, e a lepra atinge também os olhos, os ouvidos e atinge os sentidos. Que semelhança em relação à lepra do pecado na vida do ser humano. Atinge os olhos, porque ele não consegue mais ver as benesses do reino de Deus. Atinge os ouvidos, ele não consegue mais ouvir a voz de Deus. Atinge os sentidos do leproso, por conta do pecado que se afasta de Deus, da sua vontade. Veja, o pecado faz a mesma coisa. Deixa marcas no corpo, deixa marcas na alma, deixa marcas na família. É isso, queridos, que a lepra do pecado, o simbolismo é esse. A lepra deixa marcas em várias esferas, no corpo, na alma, na família, no casamento.
E olha o que diz David Wilkerson, certa ocasião trabalhando com jovens drogados em Nova York, ele relatou que jovens sob influência e efeito avassalador de drogas arrancavam as unhas e os próprios olhos, mutilando-se. É isso que a lepra do pecado faz. Jovens que estavam doentes, infeccionados por conta da lepra, por causa da lepra do pecado, motivados e incentivados por avassaladoras doses de drogas, estes jovens, sob efeito de drogas, arrancavam as unhas das mãos, dos dedos das mãos e dos dedos dos pés, e arrancavam também os olhos. É isso que a lepra faz. Imagine uma cabeça sem os olhos. Imagine as mãos sem as unhas, os dedos sem as unhas. Algumas vezes durante a minha vida, jogando bola, ou unha inflamada, ou um espetinho de pau, de ferro, algum resíduo, quando fura o dedo e atinge a região da unha. Certa ocasião eu tive que arrancar uma unha porque ficou presa na porta. Alguém fechou a porta e meu dedo ficou ali. E quando abriram a porta, o dedo já estava numa cor arroxeada. Eu não tive forças para gritar, tamanha a dor daquele momento. E aqui os jovens arrancando as unhas, os olhos e deixando marcas irreversíveis em seus corpos. E é isso que a lepra faz. A lepra deixa marcas no corpo da pessoa. A lepra do pecado também deixa marcas no corpo do leproso por conta do pecado. O pecado, alguém disse também que pode ser considerado como alguém que cria uma jiboia, né? O domador de uma jiboia. Tem pessoas que têm essa facilidade de domesticar animais peçonhentos, cobras. E certa ocasião um domador ele trouxe para dentro da sua casa uma jiboia pequena ainda e foi criando e foi domesticando, e a jiboia acompanhava, ficava nos cômodos da casa, no sofá, na cama, na sala, em todos os ambientes da casa. A jiboia já estava tranquilamente domesticada. E o pecado, ele tem essa propriedade. A pessoa, ela acaba nessa etapa, o pecado vai deixando uma marca ali de que não faz tão mal assim. Que pode ter uma convivência harmoniosa, porque o doente pela lepra do pecado, ele sempre se acha na posição de dominador. Quando eu quiser, quando eu decidir, eu vou vencer a lepra do pecado. Quando eu decidir, eu vou tomar uma atitude. Olha, mas aqui, na história deste homem que domesticou uma jiboia, a história vai dizer que em certa ocasião, quando este homem estava na sala assistindo um programa, e a jiboia no sofá ali também, não sei se assistindo, mas certamente armando um bote, esperando o melhor momento para cobrar a sentença por conta do comportamento daquele homem, a jiboia começa a se aproximar dele e o filme está tão bom, a programação à sua frente está tão boa que ele não percebe. Era o costume da jiboia se enrolar, ficar ali fazendo carinhos, e a jiboia vai tomando conta do corpo daquele homem de forma sorrateira, e de repente ela consegue se firmar e começa a abraçar de forma mais contundente, e o homem percebe algo de alteração no comportamento daquela jiboia, e ele começa a se debater para que a jiboia vá soltando, e de repente ele percebe o barulho de um dos seus ossos sendo trucidados. E a jiboia começa a apertar com mais força, a jiboia começa a apertar com mais força, até que aquele homem não tinha mais condições para respirar e ele vem a óbito. Queridos,
A lepra do pecado é uma realidade. Eu não sei em que condições você está vivendo. Veja, dos quatro símbolos, a lepra alcança além da superfície. Ela alcança o sangue, a carne, os ossos, tá? E o pecado também alcança além da superfície. Ele não fica na superfície, ele vai do coração e ele alcança a mente, as palavras, as vontades, os desejos. O pecado vai se filtrando ali, onde ele acha espaço, ele vai tomando conta. Segundo simbolismo é que a lepra separa. O leproso tinha que ficar separado da sociedade, da família, confinado, vivendo um distanciamento social no leprosário. E o pecado faz isso, afasta você de Deus, afasta você da igreja, afasta você dos irmãos e afasta você de você mesmo. Porque você não se conhece, você nasceu e foi transformado pelo Senhor em um adorador. E quando você não se vê adorando a Deus, você se sente afastado de si mesmo. Terceiro lugar, a lepra provoca insensibilidade. Lembra? Perde orelha, perde nariz, perde dedos, unhas. Jovens que arrancavam, agora deixando marcas nos seus corpos por conta de motivações de doses avassaladoras de drogas. Jovens deixando marcas. É isso que a lepra do pecado faz. Além de provocar insensibilidade, a pessoa fica insensível. O pecado não é mais tão pecado assim. Agredir, ofensa, insulto não é mais tão grave assim. Ficar sem orar, ficar sem ler a Bíblia, não participar do crescimento da obra do Reino de Deus não é nada assim tão espantoso. A lepra causa insensibilidade. E no último simbolismo, a lepra deixa marcas. E aqui no corpo deste homem, a jiboia deixou marcas de ossos trucidados. No corpo dos jovens que eram tratados pelo pastor David Wilkerson, ele encontrou jovens sem os olhos, sem as unhas dos dedos das mãos e dos pés. Queridos, eu não sei o seu estado, eu não sei se a lepra do pecado alcançou a sua vida. Eu não sei se você foi atingido pela lepra do pecado. Eu não sei se você é um daqueles que zombou de Deus, que zombou da sua palavra, que zombou da ação do seu Santo Espírito, que achou que você poderia conduzir a sua vida ao seu bel prazer. Eu não sei se você é alguém que achou que poderia brincar com o pecado e que no momento que você quisesse, você daria um tapa na mesa e mudaria o jogo. A Bíblia diz que quem zomba do pecado é louco. E o pecador será um dia apanhado pelas próprias cordas do seu pecado. Caminhando para o final, eu não posso deixar de destacar o comportamento, atitudes daquele homem leproso. Eu não posso deixar de elencar aqui atitudes que foram fundamentais na vida daquele homem. Independente dos 4 simbolismos que nós apresentamos, eu preciso dizer para você das atitudes importantes e o desejo daquele homem de ser liberto da lepra que atingiu o seu corpo. E se você olhar direitinho, ele também precisava ser liberto da lepra do pecado, porque ele se aproxima diante de Jesus e já vai se ajoelhando, já vai reconhecendo Jesus como Deus. Em primeiro lugar, eu quero destacar das atitudes importantes e o desejo daquele homem de ser liberto, que em primeiro lugar o leproso demonstrou grande determinação. Ele saiu do leprosário e foi determinado. Ele ouviu de Jesus, ele ouviu que Jesus estaria naquela região, e ele sai do leprosário correndo risco de morte. A lei não permitia que o leproso se deslocasse e estivesse no meio da sociedade ou da família novamente. Então ele, de forma determinada, ele sai do leprosário. Outra atitude dele é que ele vence o medo e o desprezo das pessoas. Ele venceu
com essa atitude de sair do leprosário, ele vence os embargos da lei e saiu para o encontro com Jesus. Ele venceu a dor, ele venceu a vergonha, a mágoa, a solidão, a vergonha do seu corpo destroçado, a frustração e venceu a desesperança. Deixa eu ir encerrando te dizer uma coisa. Aquele leproso, vou usar aqui um termo, ele estava, sabe onde é que ele estava? O local chamado de leprosário, o local chamado ali de ambiente para leprosos, é considerado por alguns estudiosos, alguns pensadores, alguns escritores, como a antessala da morte. A perspectiva do leproso, naquele ambiente ali, era tão somente aguardar a morte. E quando aquele homem toma atitudes e despertado no seu coração, brota no seu coração o desejo de ser liberto, de ser curado, quando ele sai do leprosário e vai ao encontro de Jesus, vence o medo, o desprezo, os embargos da lei, sai do confinamento, vence a dor, a mágoa, a solidão, a frustração e desesperança. Quando ele vai para Jesus, ele sai da antessala da morte, porque ali seria onde a morte lhe alcançaria. E ele começa a andar pelas ruas daquela região, daquela aldeia, e como ele era e estava leproso, eu imagino ele andando nas ruas daquela cidade, daquela aldeia, Paula, e num piscar de olhos, todo mundo se escondendo daquele homem. Todo mundo se escondendo dele, porque ele era leproso, ele não tinha como se disfarçar, o seu quadro físico estava deteriorando-se a cada dia, ele, vestido de trapos, parecia uma múmia, fétido, e de repente, quando ele sai do leprosário e toma as ruas daquela cidade, eu posso imaginar as pessoas correndo, as pessoas se escondendo dele, as pessoas fugindo para que não fossem contaminadas. Mas eu não posso deixar de mencionar um detalhe importante. Jesus ficou para atender, para socorrer, para acolher aquele homem. Todos correram, todos se esconderam, todos com medo foram afugentados, mas Jesus ficou. Jesus não corre dos seus problemas. Jesus não corre para não resolver suas dificuldades. Jesus não se esquiva para não socorrer você nos momentos de aflição. Jesus espera para ouvir o seu clamor. Assim como ele está nesse exato momento em que esta palavra está falando ao seu coração. Jesus está aqui para socorrer você. Ainda que todos corram, ainda que todos saiam evadindo-se com medo da contaminação, com medo que a impureza alcançasse a comunidade, Jesus fica e Jesus vai ouvir o clamor daquele homem. A Bíblia diz que o leproso se aproximou de Jesus e sabe o que ele vai apresentar ali para muitas pessoas? Ele vai levando a sua causa perdida. Ele vai para Jesus e o texto vai dizer que ele chega para Jesus adorando e a súplica dele é que ele é leproso e que se Jesus pode, faça alguma coisa por ele. Então ele vai ali apresentando a Jesus uma causa que para muita gente, para a família, para a sociedade, para a lei, para o sacerdote, já era uma causa perdida. Mas olha, não existe causa perdida quando você sai do confinamento e vai ao encontro de Jesus. Não existe causa perdida quando você sai da antessala da morte e vai em direção a Jesus e diz: Jesus, eu estou doente, a lepra do pecado me alcançou, se o Senhor pode, faça alguma coisa por mim. Esse deve ser o seu clamor nesta noite. Não perca tempo. Onde você está?
na antessala da morte? A enfermidade arrombou as estruturas da sua vida física. A doença, a lepra do pecado, a chaga mortal da humanidade, insiste em dilacerar o seu corpo espiritual. O leproso sai da antessala da morte, independente do que os outros iam fazer. As pessoas esperavam que Jesus lançasse pedras sobre aquele rapaz, aquele homem. A sociedade, se tivesse coragem de ficar ali, arremessaria pedras sobre ele, para que ele fosse morto porque ele desobedeceu a lei, foi rebelde. Mas Jesus não atira pedras. Jesus lança sobre ele do seu amor. Jesus não decreta sentença de morte. Jesus decreta sentença de vida. Ei, eu posso. Fica são. E a Bíblia vai dizer que imediatamente, logo, imediatamente, ele se aproximou de Jesus, ele se aproximou tanto de Jesus, a ponto de Jesus poder tocá-lo. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Intenção de ir até Jesus não ajuda tanto. Ou você vai, ou você não vai, né, Paula? Ou vai ou não vai. Ou vai até Jesus, mergulha de vez, ou não vai. Quando o homem saiu da antessala da morte, do leprosário, ele saiu por tudo ou nada. Ou eu vou morrer logo de pedrada, ou aquele homem vai fazer alguma coisa por mim. Qual é a sua atitude? Você é covarde? Você é medroso? Saia agora. Pelos olhos da fé, saia agora desse confinamento e diga para Jesus: Jesus, o Senhor pode fazer alguma coisa por mim? Faça. Porque eu só estou aguardando a morte. É isso que aquilo me faz. Só que ele sai e se aproxima de Jesus a ponto de Jesus poder tocá-lo. A lei dizia que o leproso tinha que chegar a 80 metros de distância de uma pessoa dita curada, sã, e gritar: eu sou leproso, com um chocalhozinho, um sinete no pescoço, tipo um bicho animal. Mas aquele homem vai ao encontro de Jesus, a ponto, numa distância que Jesus podia tocá-lo. Querido, ou você vai até Jesus, ou você não vai. Toma uma atitude. Ficar só na vontade não resolve. Dê um passo de fé. A lei dizia que o leproso, é assim que está lá em Levíticos capítulo 13, versículo 46, habitará somente, sozinho. Ele será isolado na sua habitação, será fora, e a sua habitação será fora do arraial, lá no leprosário. Mas ele não aceitou essa sentença, não. Ele sai e vai onde Jesus está. Ele não se escondeu, mas correu. Sabe para onde? Não correu como muitas pessoas fazem quando estão leprosas por conta do pecado. Corre da igreja, corre do Senhor, corre da palavra, corre da oração, corre do evangelismo, corre do louvor. Uns correm da família. Ele correu para Jesus. A melhor direção para onde você precisa correr nesse momento é para Jesus. Ele não se escondeu mais. Ele correu na direção de Jesus. Agora imagine um homem cujo corpo estava dilacerando-se aos poucos. Um homem que estava deformado, morto-vivo. Um homem que estava fétido. Um homem estilo uma múmia, abandonado lá no leprosário, sair correndo para se encontrar com Jesus. Queridos, para encerrar nessa noite, Jesus, o que ele fez na vida deste homem, tem coisas que só Jesus faz. A lei dizia mata, Jesus deu vida. A lei dizia que ele tinha que ser apedrejado, que tinha que lançar pedra nele. Jesus lançou um rio de amor. Veja bem, não corra de Jesus, corra para Jesus. Não fuja de Jesus, prostre-se aos seus pés. Foi isso que o leproso fez. Se quer correr, corra para Jesus.
Se você quer fugir, fugir do pecado e vá para Jesus. Retorne para Jesus. Porque lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que nesta noite, esta palavra de Deus tenha tocado profundamente no seu coração. Eu não sei qual é o seu estado. Se você está firme, está sarado, curado, são, purificado, meu irmão, cola com Jesus. Se você está afastado, se você não tomou uma decisão por Jesus ainda, corra para Jesus. Saia da antessala da morte, corra para Jesus, porque em Jesus você vai encontrar vida e vida com abundância. O ministério de Jesus, no ministério de Jesus tem vida e vida abundante para você. Vou te fazer uma pergunta. Você já experimentou caminhar em direção ao Senhor Jesus para ser curado da lepra do pecado? Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu, Jesus, vos aliviarei. Eu não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua dor, não sei qual é a sua chaga, não sei qual a lepra, se atingiu o seu corpo ou a sua alma, se atingiu o corpo físico ou se atingiu a sua vida espiritual, mas eu sei que correndo para Jesus, você não vai ser apedrejado. Você vai ser alcançado e contemplado com o amor do nosso Cristo amado. Olha, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como sempre, pense nisso. Para um pouquinho, pense nisso. A cada dia uma porção do Evangelho, cada final de semana uma porção do Evangelho é compartilhada com você. E Deus sabia exatamente o momento em que você estaria passando agora, nesta noite. E Ele reservou esse momento especial para dar para você a oportunidade de correr ao encontro de Jesus. Que Deus nos conceda uma semana de bênçãos na presença e vontade do Senhor Jesus. Pastor Robson Costa, pastor da Igreja Batista Sinai, aqui da cidade de Almadina. Um grande abraço, um ótimo final de semana, em nome de Jesus. Amém. O convite de Jesus é claro. Ele nos convida a colocarmos sobre ele as dificuldades da luta da vida para termos descanso. Esse é um convite que não podemos deixar de aceitar. Convidamos você, amiga e amigo ouvinte, a ler a Bíblia todos os dias. Ali você vai aprender mais sobre o descanso que Jesus oferece e vai beber da verdadeira fonte de esperança.